Agora a gente fala do cartão de confirmação com o local de prova do Enem 2016, que será divulgado para os candidatos a partir de hoje. As informações estarão disponíveis pelo aplicativo do Enem do Governo Federal, pelo site enem.inep.gov.br. Participante e, além disso, tem uma .br/participante. Importante você lembrar disso. Além disso, o Ministério enviará um e-mail aos inscritos, hein? Assim como no ano passado, inclusive, os cartões não serão impressos e só estarão disponíveis na versão digital. Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. No primeiro dia, sábado, o candidato terá 4 horas e 30 minutos para responder questões de ciências humanas e de ciências da natureza. Lidiane, e no domingo, ele terá 5 horas e 30 minutos para as perguntas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de matemática e aquilo que faz muita gente sofrer: redação. Então, se você sofre, preste atenção. Lembrando que o site está aqui, enem.inep.gov.br/participante. Qualquer dúvida você entra, todas as informações estão aqui para você. E justamente faltando apenas 3 semanas para a prova, são mais de 9 milhões de inscritos. Imagina a quantidade de pessoas que estão nervosas nesse momento. Nervosas, com aquela dor de estômago pré-prova, tensão pré-Enem. Mas você sabia que a redação tem o maior peso da prova? Para dar dicas, então, de como conseguir uma boa nota na redação, porque se você salvar a redação, todo o resto fica um pouco mais tranquilo. A gente vai receber para te ajudar agora o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC de São Paulo, nosso colunista, que toda terça vem salvar aqueles desesperados que têm dúvidas de português. Vamos te receber de novo. Bom, obrigado. Bom dia a todo mundo. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez e de conversar um pouco sobre o Enem. O que eu fico mais feliz ainda, Kleber e Lidiane, eu estava aqui na redação, a gente estava conversando aqui antes, como as pessoas começam a perguntar, né? Então, a gente estava conversando, várias pessoas aqui da produção, e começa, e aquela frase, e aquela? E começa a suscitar o interesse. É o que eu fico mais feliz. Por quê? Porque com o interesse a gente consegue sanar as dúvidas, a gente consegue trazer a língua portuguesa para a realidade do dia a dia. Eu sempre costumo dizer isso. Eu queria muito que a língua portuguesa fosse vista pelas pessoas como algo legal. Às vezes eu entro na faculdade, depende do curso, por exemplo, eu vou dar aula, aí vem aquela disciplina língua portuguesa, o pessoal fala, nossa... Se a pessoa for de exatas, piorou, né? Nossa, se for de exatas, então, aula de língua portuguesa, eles querem sair correndo. Aqui no estúdio mesmo, começa a falar algumas coisas, o pessoal já começa a falar, meu Deus, o que esse cara tá falando, né? Sujeito, verbo, objeto, essas coisas. Mas eu fico feliz que as dúvidas acontecem e a gente sana as dúvidas e as pessoas, pelo menos um pouquinho aos poucos, começam, quem sabe, a gostar de português e a melhorar cada vez mais nesse sentido. Agora, Rodrigo, falando de redação, eu acho que essas dicas vão ajudar muito, não só quem vai prestar o Enem, mas também quem vai prestar um concurso público, porque nós estamos no período de concurso. Então, os detalhes que vão abranger as dicas para a redação vão ajudar todo mundo. Começando pelo tema. O que deve ser tema num ano em que a política dominou o noticiário? Você acha que alguma coisa relacionada a isso? Eu costumo falar sobre tema assim... a gente vê alguns sites de pessoas que começam a dar uma série de chutes, etc. Às vezes acertam, às vezes erram, obviamente, porque, como eu acabei de dizer, são chutes. Eu entendo que, assim, o Brasil hoje, né, esse ano, aliás, 2016, passou por um período político, aliás, ainda está passando por um período político histórico, né? Independente de crenças políticas partidárias, que não é o caso, mas é um período histórico no país, né? Uma presidente que foi afastada, um outro presidente que assumiu, há divergências, convergências. Então, a gente tem uma situação política aí bastante tensa, né? Bastante forte, bastante importante para a história. Então, eu creio que alguma reflexão nesse sentido possa surgir no tema. Talvez não seja, Kleber, uma questão direta para falar do impeachment, por exemplo, ou do novo presidente, não seja tão direto assim, mas alguma questão que relacione essas ideias, eu acredito que seja cobrado. Por quê? Porque é um período histórico, é um período importante, é um período que a pessoa, que o aluno precisa saber se posicionar. E veja, se posicionar não necessariamente do ponto de vista político ou partidário, como eu disse, mas se posicionar como cidadão, para entender qual é a função como cidadão e o que ele está fazendo aqui no país, o que ele pode exercer, né, como cidadania nesse sentido. Então, a pessoa precisa ter essas informações. Rodrigo, independente, então, do tema que seja abordado no Enem, qual é a dica para a construção de um bom texto na redação? Eu gosto muito dessa palavra, Lidiane, e daqui a pouco eu vou colocar aqui algumas dicas que eu separei para o Enem. Se você me permite, eu quero falar um bom texto. Eu costumo dar uma aula sobre isso. E eu começo a aula dizendo assim, afinal, o que é um bom texto? É muito relativo o que é um bom texto. Você pega, por exemplo, uma crônica, um conto do Antônio Prata, que ele brinca com as pontuações, brinca com as conjunções, e é um excelente texto. E, de repente, não está 100% adaptado à norma culta.
né? Verdade. Mas é aquela situação. Eu costumo dizer assim, quando você vai a um casamento, você vai de terno. Lembra que a gente falou semana passada? Quando você vai a uma praia, você vai de roupa de sunga, de biquíni, etc. Então, você tem que saber se portar em cada situação comunicativa. Um bom texto pode estar não adaptado à norma padrão culta e ele ser muito bom, como um conto, uma crônica, em que o autor brinca com a pontuação. Agora, quando a gente fala de Enem, que é o tema de hoje, a pessoa, o estudante, né, quem está prestando mesmo o Enem, um concurso público, precisa se adaptar às normas e padrões gramaticais. E o que o Enem pede? Eu separei aqui algumas competências que são chamadas para os alunos entenderem o que é. Então, vamos colocar aqui, ó, competências avaliadas no Enem. A primeira dessas competências, ó, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Veja, Kleber e Lidiane, está claro, o Enem vai cobrar do aluno, o Enem vai cobrar claramente competência e norma culta. Competência e norma culta pressupõe conhecimento gramatical de língua portuguesa. Então, por mais que a gente possa dizer, olha, mas o aluno, ele pode falar do jeito dele, ele tem liberdade. Ok, ele tem. Vamos lá, quando ele estiver na praia, vamos chamar assim. Agora, aqui não é nem aquela situação formal de terno e gravata, é aquele casamento. Então, você tem que demonstrar domínio da norma padrão culta da língua portuguesa. Daqui a pouco eu vou falar até uma dica de número percentual que a gente estava discutindo aqui, vou falar de norma culta. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Na verdade, ele vai, nessa competência 2, ele vai delimitar a estrutura do texto dissertativo, argumentativo que ele coloca, ó, texto dissertativo, argumentativo, e se você compreendeu a proposta de redação. Se você compreendeu o que está sendo pedido e consegue estruturar a proposta num texto dissertativo, eu acho até, argumentativo. Rodrigo, que aqui está todo o segredo, talvez, da construção do texto. Sempre uma redação do Enem vai ser dissertativa? Sempre uma redação do Enem vai ser dissertativo, argumentativo por um motivo simples. O que está sendo cobrado? Não é se ele tem uma criatividade para criar uma história, mas é um conhecimento prévio sobre algum assunto, se ele sabe se posicionar, se ele sabe argumentar, se ele sabe conversar. Veja, isso está melhor até na competência 3, que é o que a gente chama de coerência. Por exemplo, ó, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos, olha que legal, em defesa de um ponto de vista. Ele quer que você consiga defender um ponto de vista selecionando, relacionando, organizando argumentos. Por isso que sempre é cobrado um texto dissertativo argumentativo. Você verifica se o aluno consegue fazer essa seleção, essa organização e principalmente, ó, a relação entre os argumentos selecionados. Essa é uma dica que eu vou dar para você. Ó. Selecione e organize, ok, mas estabelece relação. Beleza? Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários. Aí tem gente que fala, meu Deus, do que essa competência está falando, né? Mecanismos linguísticos necessários, os câmeras aqui já deram risada. Meu Deus, o que a gente tem que colocar nessa história? Mecanismos linguísticos a gente chama de coesão, Clébio. O que a gente está falando? O mas, o pois, o embora, o contudo. Se você consegue mecanismos linguísticos, até uma vírgula bem colocada, para concatenar, para estruturar as orações e as frases do seu texto. Esse quarto item é a coesão, certo? Quinta competência, elaborar a proposta de intervenção. Bom, essa é uma das maiores polêmicas do Enem. Eu me proponho, se vocês quiserem, a vir um dia aqui só para falar dessa tal proposta de intervenção. É o parágrafo final da redação, em que o aluno relaciona tudo aquilo que ele escreveu e faz uma proposta, vamos chamar assim, de solução para o problema social apresentado no tema. Que aí é completamente opinativo, né? Ele é opinativo mais ou menos. Dentro da realidade que nós temos, né? Ele é argumentativo. Com base no que você selecionou, organizou, com base na sua compreensão da proposta de redação e na defesa do ponto de vista, que proposta você faz para essa questão social ser entendida e resolvida? Essa é a proposta de intervenção que eu aconselho, se a gente puder, ter um dia aqui para falar dela, porque é uma grande polêmica do Enem, viu? Agora, isso, Rodrigo, nas redes sociais é uma grande polêmica. Com essas competências, dá para a gente entender o seguinte, que traduzindo para o leigo, tanto para aquele que vai prestar concurso, que não é tão leigo assim, porque afinal de contas está se preparando, quanto para aquele que vai prestar Enem. A redação precisa ter começo, meio e fim e tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Você me permite trocar uma palavra? Por favor. Vamos Você lá. É o professor. É só uma troca que eu costumo dizer para os meus alunos assim. Dissertação, e claro que a gente entende começo, meio e fim, no sentido do que está no início, que está no meio e que está no final, ok. Mas começo, meio e fim, a gente pode confundir, o aluno, o estudante pode confundir com a questão narrativa, de um começo, um meio e um fim de uma história. E veja, a dissertação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você faz uma abordagem geral do tema em que você vai desenvolver. No desenvolvimento, como o próprio nome diz, você desenvolve os argumentos. Lá no final, você recupera o que você falou no começo e desenvolve a sua proposta em cima disso. Perfeito. Então, a ideia de começo, meio e fim, ela se quebra um pouco
para essa estrutura argumentativa que depois a gente pode comentar um dia, vem lá de Aristóteles, quando ele falava da estrutura do texto argumentativo. Bom, tendo em mente, então, esses conceitos para justamente a correção até da redação do Enem, qualquer pessoa que preste um concurso público também vai se sair super bem. Vai se sair super bem. A maioria dos concursos, claro, que aí precisa verificar o edital para ver se tem alguma diferença, alguma peculiaridade, mas a maioria dos concursos tem uma estrutura bastante similar a essa estrutura que a gente falou do Enem. Então, quem quiser prestar um concurso público e estudar por essa estrutura, com certeza vai se dar muito bem. Mas o ponto é ler muito. Essa é a dica fundamental. Muito. Você não vai conseguir relacionar argumento. Você não vai conseguir defender ponto de vista. Você não vai conseguir fazer nada disso se você não conseguir, se você, aliás, não tiver conhecimento prévio do assunto. E conhecimento prévio do assunto você só adquire com leitura. Repito, um bom texto é aquele que consegue mostrar a seu ponto de vista, o seu argumento de forma clara para o corretor. E se você der conta dessas 5 competências, você vai tirar uma nota ótima no Enem. Não esquece que a redação do Enem é de 0 a 1.000 pontos e na totalização da prova ela vale 20% da nota inteira. Olha só. Só a redação vale 20% da nota inteira. Então, se salvar a redação, você pode imaginar que se for mal nas demais, talvez consiga Olha, alguma se coisa salvar boa. a redação, se for muito mal nas demais, não sei. Mas com certeza a redação consegue salvar um pouquinho. E Legal. é preciso ficar atento para os itens gramaticais também. Perfeito. Então, Obrigado, ótimo. viu, Rodrigo? Eu que agradeço, Kleber de Lidiane, e até a próxima terça-feira com mais dicas aqui de língua portuguesa. Obrigado, viu? Boa semana para você. Até Obrigado. lá. Obrigada, Rodrigo.